Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos, trazendo as últimas notícias aqui do Verdão, que segue se preparando para enfrentar o Internacional amanhã lá no Beira-Rio, beleza, família? Os créditos vão estar todos aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva aqui no canal para dar essa moral, beleza? Deixe seu like, deixe seu comentário aqui e fica até o final do vídeo para vocês verem o que o Mancini trouxe de informação sobre o Estevão já ter um substituto após a saída dele, né? Depois do Super Mundial. E também fica aí até o final do vídeo para vocês verem o que o Neto falou sobre o Abel Ferreira e sobre o Palmeiras, beleza? Então é isso, família. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Isso é muito legal. Enfim, vocês concordam então? O Latifi fez assim com a cabeça, concorda que o Estevão tem que passar um pouco mais a bola. Mas ele já tem. O Estevão tomou chamada do Abel entre as finais do Paulistão, justamente por isso que você está falando. Porque assim, o Estevão não solta a bola. Eu não sei se é porque ele quer muito fazer gols nesse restante da passagem dele no Palmeiras. Não sei se ele quer ter uma grande atuação, mas é inegável que ele não toca a bola, gente. O Estevão não solta a bola. Tanto é que no ano passado ele fecha o ano com 10 assistências e esse ano ele não tem nenhuma. O Estevão não tem nenhuma assistência até o momento. Ele deu a assistência para o Vitor Roque no último jogo, mas o gol foi anulado. E acho que até no último jogo ele foi bem. Teve uma arrancada e tal, mas quem foi no Allianz Parque acompanhar o Palmeiras ou acompanha todos os jogos do Palmeiras é nítido. O Estevão tem sido fominha. E assim, o Abel até fala, ele é nosso melhor jogador, tem que arrumar saídas. Mas assim, toda a bola tem que passar por ele. Não sei, o Estevão nos últimos 8 jogos tem um gol, que foi o gol de rebote, uma participação em gol, né? Porque ele não tem assistência, então um gol que foi aquele de rebote contra o Sport Cristal, e vale lembrar que no mesmo jogo ele perdeu um gol inacreditável, que se fosse o Rony que tivesse perdido, a torcida do Palmeiras até hoje estava enchendo o saco dele aqui. Mas tem um amigo meu, também flana na festa do UOL, ele dança, ele é um pé de valsa. Ele escreveu uma matéria, né, Latifi? Explica os números do Estevão ano passado, esse ano, porque no ano passado ele foi fundamental para o vice-campeonato. Não conquistou o título, mas né, a matéria está na home do UOL, você pode ir lá procurar no Palmeiras, você vai achar a matéria bem escrita, como sempre. O menino é bom no texto, certo? Tu explica quais os números do Estevão. A minha matéria de hoje é justamente sobre essa Estevão dependência, né? Porque no ano passado, nós que acompanhamos o clube todos os dias e o torcedor ficava muito preocupado com essa tal Estevão dependência, porque o Estevão literalmente carregou o Palmeiras até a última rodada do Brasileirão. E isso preocupava um pouco o torcedor do Palmeiras, porque, o Estevão, ele vai deixar o Palmeiras no meio do ano depois do Super Mundial. E como é que o Palmeiras vai ser só isso? Bola no Estevão e ele resolve. No final do ano passado, nas últimas 14 rodadas, o Estevão teve participação direta em 12 gols do Palmeiras. Era basicamente um gol que o Estevão participava por rodada. Então, teve diversas atuações muito boas do Estevão. Teve uma contra o Bahia, teve contra o Cruzeiro, que ele fez o gol de falta na 37ª rodada. Só que esse ano, se a gente for resgatar na memória uma grande atuação do Estevão, se vocês forem lembrar, foi contra o São Bernardo, nas quartas de final, que ele faz 2 golaços. Isso é inegável, ele acabou com o jogo. Mas vocês não concordam comigo que é muito pouco para o Estevão? Aí tem toda essa questão dele também. O garoto tem 17 anos, já tá pensando em Londres, né? Inegável, você é um moleque de 17 anos, com o Chelsea batendo na porta. Então é um pouco complicado. O lado bom o Palmeiras já se preparou para a saída do Estevão. O Felipe Anderson começou a despontar pelo lado direito, que era onde o Estevão jogava, e o Estevão passou a ser utilizado mais por dentro. Quem pode fazer essa função que o Estevão está fazendo hoje? O Facundo. Certo. O Facundo. O Facundo aí. Não é? Pai, como diria o mineiro. Facundo aí, sem dúvida. E agora, o legal do Felipe Anderson na direita, Soler, é que ele pode fazer as duas, né? Ele pode ser o ala defensivo e o ala ofensivo. E você ganha uma posição a mais para escalar no ataque. Isso que é legal. Eu vou dizer, para mim, o grande ponto de equilíbrio desse Palmeiras novo aí do Abel é exatamente
o Felipe Anderson. O Latif travou, rapaz. Aí agora o Solé, que está convidado, vai deitar e rolar, vai falar mal dele pra caramba. É o seguinte, meus amigos. Alô, Anselmo Micheletti, como vai? Alô, Diogo Gotelip. Tudo bem, filho? Alô, Bruno Lubianco, Carmen Santerini, Manfrini Aguiar. Aí, Latif Coringô. Aí, voltou, filho. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Pode concluir. Você travou no Facundo. Vamos lá. Estou um pouco mais feio, acabou a bateria do celular do nada, mas tudo bem. Sobre o Facundo. O Facundo pode fazer essa função jogando pela direita um pouco mais por dentro, que é o que o Estevão tem feito. E aí, o Facundo seria deslocado da direita para a esquerda e o Rafael Veiga, que também poderia ser utilizado ali naquela função. E isso seria muito bom para o lado esquerdo, porque teria o Paulinho ali, né, onde ele mesmo disse onde gosta mais de atuar, podendo ser um segundo atacante, ou o Maurício, que também foi o melhor jogador do Palmeiras no ano e é utilizado no lado esquerdo. Então, toda essa questão tem um jogo de xadrez aí por trás, e o Estevão deixando o Palmeiras, a gente vai ter essas pequenas mudanças, mas assim, Massa, hoje eu não vejo o Estevão fazendo a mesma falta que faria no final do ano passado. É uma opinião polêmica, mas eu vejo o Palmeiras em boas mãos, mesmo sem o Estevão para o restante do ano. Muito bem. Acho difícil substituir o moleque. Ele joga demais, ele é craque para mim, jogador diferentão. A única coisa é, driblou primeiro, solta a bola, até para ele se preservar quando for jogar fora do país, porque se ele enfileirar 1, 2 todo jogo, ele vai para o departamento médico, isso eu não tenho nenhuma dúvida mesmo, certo? Bem, meus caros, amanhã o jogo é contra o Internacional, lá no Beira-Rio. Soler, vamos lá. Quem é que não viajou pela Sociedade Esportiva Palmeiras, para a galera que está chegando aqui agora? Vamos lá. Mike, Veiga, Rocha, Murilo, o Evangelista também está desaparecido da relação, e evidentemente Figueiredo e Bruno Rodrigues, que passaram por cirurgia no joelho. Então, dos que jogam, 5 não foram. Muito bem, 5. Pesa, né, Latif? Pesa, rapaz. Pesa demais para o jogo contra o Internacional. Bom, nós temos os palpites, né, Latif? Como é que foi? E o resultado dos palpites, hein? Eu vou resgatar no nosso grupo aqui, Massa. Pera aí. Por favor. Ó, você não vai acreditar quem quase gabaritou os placares, Massa. Vamos lá, manda. Que está de férias. Danilo Lavieri deu 2-0 contra o Cerro e 2-0 contra o Corinthians. Olha só. E você trocou os placares, Massa. Você deu 2-0 contra o Cerro e 1 contra o Corinthians. Então, né, o grande vencedor, Danilo Lavieri, o vencedor da primeira rodada do nosso bolão. E você? O seu desempenho? Eu errei os dois. Eu coloquei vitória no Palmeiras nos dois, só que 3-1 contra o Cerro e 2-1 contra o Corinthians. O Carmen Santerini está perguntando se o Tabata vai jogar contra o Palmeiras. Condição contratual permite que ele jogue? Ele já é definitivo. Ele foi vendido, né? O Inter só não pagou, mas ele foi vendido. Inclusive, Soler, o presidente do Inter deu uma entrevista recente falando que o Palmeiras não foi perdoou, bonzinho, né? Mas deixou que o Inter pagasse a dívida um pouco mais para frente, e ainda ele diz que a presidente Leila Pereira foi muito cordial, entendeu a situação do Inter, que foi muito afetado no ano passado pelas condições das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Então, o tema dívida do Inter não tem incomodado tanto o Palmeiras assim. E aí é óbvio, né, que isso tem que ser levado em consideração, apesar do Inter, antes mesmo das enchentes, né, que prejudicaram muito, e infelizmente tem muita gente que ainda sofre por causa de tudo que aconteceu com as enchentes, mas o Inter já era um clube que devia para todo mundo. Nesse caso do Tabata, beleza, é até de se entender, e a Leila, ela trata muito bem também esses assuntos. Só que quando o Palmeiras também vai lá bater na porta e pedir jogador, é um parto sempre, né? O Inter também não
não facilita nada, né? Então, pô, foi bater para querer saber do Vitão, o Inter só faltou pedir, porra, presta 2 gomos do Allianz aí que a gente conversa. Então, também é duro para negociar com os caras, né? A galera tá perguntando aqui, Jorge Cali tá perguntando, quando volta o Bruno Rodrigues, a previsão é de 1 ano de recuperação, não completou 1 ano ainda. Vai dar 1 ano mês que vem da recuperação. Isso. Que o Alan será o substituto do Estevão ou Riquelme? Da base, qual seria? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois, né, cara? Nenhum dos dois. Sim. São muito diferentes do Estevão, né? O Alan, ele é mais meio... Fala aí, Atif. Fala aí, pode falar, depois eu concluo. O Alan, ele é mais um meia, ele chega como ponta, e aí por causa do próprio Estevão, ele sai da ponta e começa a jogar mais pelo meio, e agora o Abel gosta de usar ele como um terceiro homem de meio de campo, um 8, né? Não mais como um jogador aberto. E o Riquelme, ele não é um ponta de drible. O Riquelme é um ponta que, hoje no elenco do Palmeiras, o Palmeiras não tem. Ele é o ponta que sabe fazer gol. É o ponta que entra no facão para fazer gol. Então são jogadores muito diferentes do Estevão. Nenhum deles tem qualidade de drible, de passe do Estevão. Eles têm outras características. O Alan, por exemplo, ele é muito melhor que o Estevão na bola parada. Isso é muito notório. O Riquelme, ele tem um pouco mais de faro de gol do que o Estevão, mas no geral o Estevão é muito melhor que os dois, e naquilo que o Estevão é melhor do que eles, não dá nem para comparar esses dois jogadores com o Estevão. O Palmeiras ganhou o quê? Com o Abel? 10 títulos. 10 títulos. Quem que administra? Paulo Nobre, Gagliotti e Leila. Tá aí. Quem quer administrar, quem quer ser presidente do clube, tem que copiar o Palmeiras. Dá para entender que o Palmeiras hoje, depois daquilo que fez, 4 vitórias consecutivas do Abel, ele voltou ao seu estado normal, Souza? Olha, o Palmeiras do jogo de sábado é o Palmeiras que o torcedor quer ver. Os torcedores rivais não querem ver esse Palmeiras aí não, quer o Palmeiras que jogou os jogos contra o Corinthians no Campeonato Paulista. Agora, esse Palmeiras aí que jogou sábado... Só 2 derrotas no ano. E os caras são chatos com o Abel, hein? Esse Palmeiras de sábado aí, esse agrada o torcedor. Porque foi um Palmeiras diferente, que propôs jogo, mandou no jogo. 2-0 foi pouco, pelo que o Palmeiras jogou. O Palmeiras criou, soube sair de trás com a bola, parou de dar aquele chutão na frente. Discordo do Abel depois que ele disse na entrevista que ele fez o mesmo jogo contra o Corinthians. Isso aí não foi verdade. Mentira. Corinthians mudou o time inteiro. Mudou o time inteiro, o time jogou muito. Esse Palmeiras, esse é o Abel que o torcedor quer ver. Esse é o Abel. Talvez o Abel tenha entendido, Quesada, que ele precisava voltar a ser o Abel Ferreira de verdade. Que pra mim, ele deveria ser o treinador da seleção brasileira. Mas você falou um negócio legal no apito final, que é o seguinte, a gente tem que analisar a tática, mas não pode ser muito chato, né, também, porque futebol é tática, mas é também o técnico está antenado com aquele jogo e os jogadores também. Se você for ver, o Palmeiras não teve a mesma atitude nos 2 jogos da final. E o Corinthians que fez 2... O que o Ramon fez com o Abel, vamos admitir aqui, foi um negócio histórico. Foram 2 nós táticos nas 2 partidas. Jogos, o Emiliano só perdeu um jogo, velho. Mas só olhando... O que podia perder, falar a verdade. Mas, Netão, só olhando a final do Campeonato Paulista, o que o Ramon e o Emiliano... A gente ajusta, a gente critica, mas tem que ser honesto quando a coisa dá certo também. O Corinthians não teve essa postura. O Corinthians entrou em campo em Barueri achando que era mais um jogo. E aí nunca é. Pode ser bolinha de gude. Nunca é. Eu acho que passa muito pela essa questão anímica aí, né? De ânimo, de saber reconhecer o tamanho do jogo. O Palmeiras vive boa sequência após perder o título do Paulistão. Segundo colocado no Brasileiro de 25, é o único brasileiro 100% na Libertadores. Palmeiras 0-0 com o Botafogo, foi vaiado. Não foi vaiado? Vaiado. Sport Cristal e Palmeiras, 3-2, teve vaia também. Vaia também. Aí Sport e Palmeiras 2-1. Não teve vaia. Mas teve o pênalti. Mas teve o pênalti que ajudou a ganhar. Aí Palmeiras e Cerro, teve vaia também. Aí Palmeiras e Corinthians, na Arena Barueri,
foi aonde o torcedor palmeirense enxergou. Mudou a chave. Mudou a chavinha. Luiz Fabiani. Eu acho que o Abel encontrou a forma do time jogar e principalmente colocando os melhores em campo. Porque o caminho está aberto para o Facundo sair do time e o Veiga voltar. Ele está conseguindo extrair o melhor do Felipe Anderson, que ainda não tinha mostrado, jogando pelo lado direito. Melhor jogo dele, né? Está trazendo o Estevão para dentro, que é uma cobrança que existia muito grande. O Souza, que jogou bola, principalmente nessa posição, é o cara que vai ter mais propriedade do que eu para falar, assim como também. você. O Estevão por dentro, ele é um cara muito mais letal do que por fora, né? A interpretação que eu tenho, ele vai estar sempre mais viável a dar um último passe, deixar alguém na cara do gol, então pegar mais vezes na bola. Então acho que o Abel encontrou uma forma interessante, deixou o time mais competitivo do que já era, colocando os melhores em campo. E não vamos esquecer o Paulinho. Por favor, se ajeitar a defesa, como é ajeitada a defesa do Internacional, como é ajeitada... A melhor defesa do Campeonato Brasileiro para mim é do Flamengo. Léo Ortiz e Léo Pereira. Não tem zaga melhor que essa para mim. Antes era Gustavo Gomes e Murilo. Baixou um pouquinho, mas está entre as melhores. Se o Corinthians ajeitar a defesa, o Corinthians briga pelo título para mim. Quesada. Para mim, briga pelo título do Campeonato Brasileiro, com o Internacional entrando nessa parada também. Eu vou só estender rapidinho. Flamengo e Palmeiras, para mim, são os únicos times do Brasil que podem brigar por todas as competições. No caso aí, Libertadores, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E os dois vão disputar o Mundial, mas o Mundial é outra parada, a gente analisa mais pra frente. Você vai pro Mundial com a Placar, né? E vou estar com você. E vai estar com a gente aqui com a Placar para arrebentar a boca do balão, o Quesada. Luiz Fabiani, dá para entender que o Palmeiras pode ser, de novo, considerado o time a brigar para a Libertadores e também pelo Brasileiro, para você? Eu acompanho o Quesada. A gente não bota o Botafogo, né? Eu acho que o Botafogo está oscilando andar muito abaixo o Botafogo hoje. ainda. Mas eu acompanho o Quesada, porque eu acho que o Flamengo e o Palmeiras são dois times que se diferem Conselho, não acompanha o Quesada não, que você vai dormir de cabeça para baixo. Viu? Eu vou ficar ligeiro. Morcego passarinho que acompanha morcego, passarinho que acompanha morcego, dorme de cabeça para baixo. Acompanha, vai com você, Se ele casar, eu acabo em quanto tempo com o casamento dele? 6 meses. Eu vou ficar um pouquinho longe do Quesada, mas esportivamente falando, o comentário dele foi muito bom. Palmeiras e o Flamengo são os dois que têm elencos e trocas que viabilizam você brigar por mais de um campeonato. Eu entendo dessa forma também, quando você tem o Facundo, jogador de investimento alto, com opção de banco de reservas, o Maurício com opção de banco de reservas, isso viabiliza que o Palmeiras possa poupar e brigar em todas as competições da mesma forma. Para você, quem está na frente hoje do Campeonato Brasileiro? Para ganhar o título. Flamengo. Eu acho o Flamengo um super time. Flamengo. Segundo, para mim, Corinthians. Internacional. Souza. Internacional. Quesada. Palmeiras. Tá certo. Família, a gente viu aí os cortes de hoje, né? Essa preparação dessa terça-feira do Palmeiras para o jogo contra o Internacional amanhã, quarta-feira, lá no Beira-Rio. O Massini trouxe informação no programa lá do All Sport a respeito da saída do Estevão, né? E o Abel já parece que já tem encontrado um time aí onde não dependa mais tanto desse Estevão. Apesar de que ele é o craque, né, mano? Ele é o craque do nosso time, é incontestável. Mas o Abel já tem montado um time aí com Felipe Anderson caindo pela direita, a possível entrada de Maurício ali no meio, quando não tiver mais o Estevão jogando ali pela meiuca, onde ele tá atuando agora. Também temos o Rafael Veiga, que nem eles trouxeram muito bem. A ponta direita, igual o Estevão tem feito, de cortar da direita para a esquerda para bater pro gol, pode ser feito tanto pelo Veiga quanto pelo Facundo. O Veiga inclusive, já fez bastante gol assim, né? De cortar da direita pro meio e bater naquela chapada ali, tá ligado? Então, o Facundo foi contratado jogando assim, né? Na MLS, só jogava pela direita. E então é isso, cara. O Palmeiras tem se preparado aí pra não depender mais do Estevão, assim que ele sair depois do Super Mundial, né? Já tá vendido pro Chelsea. Então é basicamente isso, família. Esses foram os cortes. Trouxemos aqui também a opinião do Neto ali no programa Os Donos da Bola, falando que o Palmeiras parece que tá se encontrando, parece que agora o time tá encaixado. Trouxe ali a quantidade de títulos do Abel Ferreira, falou que o Abel pode ir pra seleção. É lógico que eles querem que o Abel vá pra seleção, né, cara? Mas não vai não, deixa o Abel quietinho aqui. Vai pra seleção coisa nenhuma não, beleza? Família, esses foram os cortes de hoje, beleza? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. O Palmeiras vai conseguir se virar bem quando o Estevão sair fora? O Abel encontrou um time de fato agora, podendo entrar com o Paulinho na esquerda, Facundo na ponta direita, ali no meio, Maurício, caindo mais pela ala direita, Felipe Anderson, na esquerda ali o Piquerez, jogando mais recuado ali, Richard Rios, Emiliano.
Veiga poderia entrar no segundo tempo. Porque o momento do Veiga não é muito bom, né? A gente sabe, então... Eu acho que o Palmeiras tá com um time muito bom. Essa formação tática 3-5-2 me agrada muito, podendo ser um 3-4-3 também. E é isso. Estamos se preparando, amanhã tem jogo importante lá contra o Internacional, jogo difícil, o Inter tá muito bem, né? Mas é isso, família. Lembrando sempre que os créditos vão estar aqui na descrição, fechou? Se você não é inscrito, peço que se inscreva aqui no canal, dê essa moral pra gente, deixe seu like, comenta aqui o que você acha dessa preparação do Verdão e se o Estevão vai fazer falta ou não. Fechou? Então é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis.